O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou a terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Gênesis 4, do 15 ao 17. A Bíblia, nosso livro sagrado, nos deixa claro que após a fatídica divergência entre os irmãos Caim e Abel e seu triste resultado que culminou na expulsão de Caim do jardim do Éden, Deus colocou um sinal de Caim para que ele não fosse ferido por qualquer que o achasse. A Bíblia ainda diz que Caim se dirigiu para uma terra que ficava do lado oriental do Éden, conhecida como Terra de Nod, local onde Caim encontra sua mulher e forma família. Porém, o conhecimento popular defende que Adão e Eva são os primeiros homens a habitarem a terra. Induz também ao entendimento de que Caim e Abel foram os primeiros filhos do casal, abrindo precedente para um questionamento que intriga desde homens simples aos mais renomados teólogos e filósofos. Afinal, se a família de Adão e Eva são os primeiros homens a habitarem a terra, quem foi a mulher de Caim? E quem era esse povo da terra de Nod? Se você já conhece o livro de Urântia, você sabe exatamente do que a Bíblia está falando e todo o pano de fundo dessa história. Se você ainda não conhece o livro de Urântia, neste vídeo vou te apresentar um pouco do que ele revela sobre este gigantesco ponto de interrogação existente bem no início da nossa literatura sagrada. Se você tem interesse pelo tema, acomode-se confortavelmente, pois o papo vai ser dos bons. Caso seja a sua primeira vez aqui nesse canal, considere fortemente se inscrever e acionar as notificações, porque aqui mistérios são desvendados semanalmente. Meu nome é Adriano Santos, conheço o livro de Urântia há 15 anos e esse é o canal Urântia Reencontro, um canal dedicado a tornar conhecidas as respostas contidas no livro. Se você possui muitas dúvidas, aqui é um local de muitas respostas. Apesar de ter sido impresso pela primeira vez em 1955 e já ter sido traduzido para mais de 20 idiomas, o livro de Urântia ainda é praticamente desconhecido para a grande maioria da humanidade. Este intrigante livro tem um surgimento bem inusitado e também intrigante. Porém, o que mais surpreende os leitores é a profundidade e a coerência do seu conteúdo. Versando com notável autoridade sobre temas mais notáveis da história humana, o livro tem arregimentado um exército de leitores e defensores fiéis. Afinal, não é todo dia que encontramos um local onde a filosofia, a religião e a ciência conseguem entrar em sincronia. Em suas páginas, encontramos relatos que, se analisados somente pela ótica cronológica, remonta a tempos inconcebíveis pela mente humana. Época em que Deus deu origem ao tempo e espaço e, viajando à velocidade do pensamento, nos leva a épocas utópicas futuras, onde, em algum momento, toda a existência chegará a um estado de perfeição e beleza. Já deu para perceber que a história de Ramona, a mulher das terras de Nod, com quem Caim se casou, não representa nem uma milionésima fração do que se descortina por trás dessas misteriosas páginas, certo? Mas, como ela é o foco do nosso vídeo de hoje, apliquemos a nossa lupa nesse ponto específico e foquemos nossa atenção nessa parte da história.
No entanto, o processo de desmistificação requer que exploremos o contexto, e é justamente isso que faremos a partir de agora. A primeira informação necessária para trazer à luz esse conhecimento é encontrada há cerca de 1 milhão de anos antes da existência de Caim e mesmo de Nod. Foi o surgimento do primeiro casal humano da Terra, Andon e Fonta, como são universalmente chamados os primeiros humanos ligados ao circuito de mente universal. Esses nossos primeiros ancestrais foram resultado imediato de uma mutação espontânea ocorrida na progênie de uma espécie de lêmures de outrora. Após 500 mil anos do surgimento do primeiro casal humano, época em que a humanidade primitiva já era bem numerosa, estava bem consolidada e dividida em tribos, é que tivemos a chegada do nosso governante espiritual. Todo planeta com vida inteligente é um planeta evolucionário. Todos recebem um governante para dirigir os assuntos espirituais e o governo supramortal do planeta. Este governante é um ser espiritual da ordem Lanonandek, como descrito no livro. Juntamente com ele, vem uma comissão de seres materiais que formam os seus assessores. Esses seres materiais que vieram para o nosso mundo eram personalidades em suas jornadas de ascensão. O corpo de assessores do príncipe Caligástia era formado por 50 homens e 50 mulheres, estudantes das escolas da capital do nosso sistema de mundos, que se voluntariaram para servir nessa missão juntamente com o príncipe. Estes 100 seres materiais que compunham o corpo de assessores do príncipe foram divididos em 10 grupos e cada grupo tinha uma responsabilidade. Agora vou listar a atribuição e o nome do líder de cada grupo. Essas informações se encontram no documento 66 do livro e o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Número 1. O Conselho da Alimentação e do Bem-Estar Material. Era presidido por Ang. Número 2. O Conselho de Domesticação e Utilização de Animais. Presidido por Bon. Número 3. Os consultores encarregados de controle de animais predadores. Presidido por Dan. Número 4. O corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento, presidido por Fad. Número 5. A Comissão da Indústria do Comércio, presidido por Nod. Número 6. O Colegiado da Religião Revelada, presidido por Rap. Número 7. Os Guardiões da Saúde e da Vida, presidido por Lut. Número 8. Conselho Planetário da Arte e da Ciência, presidido por Meg. Número 9. Os Governadores das Relações Tribais Avançadas, presidido por Tut. Número 10. A Corte Suprema de Coordenação Tribal e Cooperação Racial, presidida por Van. A missão de cada um desses colegiados era ensinar e desenvolver os homens primitivos, nativos, e assim aconteceu por mais de 300 mil anos, desde a chegada do príncipe e dessa grande comissão também. Porém, algo que não estava no script aconteceu e dispersou esse pessoal, que formava o corpo de assessores do príncipe. Após 300 mil anos de governo fiel, nosso príncipe planetário se juntou a Lúcifer em sua rebelião. Lúcifer era nessa época o governante de sistema que estava à frente de Satânia, o nosso sistema de mundos. Ele idealizou uma rebelião contra os planos de Deus. Ele conseguiu a adesão de 37 príncipes planetários. Um desses que se juntaram ao plano rebelde foi justamente nosso príncipe Caligástia. O resultado dessa rebelião foi uma confusão generalizada e, de forma resumida, a divisão do corpo de assessores juntamente com a orientação para que eles se reproduzissem. Dessa forma, Nod,
o representante supra-humano da Comissão de Indústria e Comércio, instalou-se no lado oriental de onde ficaria o Jardim do Éden, e futuramente aquelas terras ficaram conhecidas pelo seu nome, Terra de Nod. Alguns assessores de Caligástia reconheceram que as atitudes do seu líder eram loucura e não se submeteram aos atos rebeldes. Eles permaneceram fiéis, apegando-se à promessa de que, no tempo certo, Deus enviaria uma missão adâmica para o planeta. Eles se empenharam na construção de um jardim para receber o casal, Adão e Eva, que em algum momento chegaria. A chegada desse casal de filhos materiais representava uma grande esperança do planeta voltar à normalidade do plano de Deus, combatendo os rebeldes e esclarecendo todo o erro e engano. Porém, a principal missão desse casal é o melhoramento genético da raça humana. De forma simples, os filhos de Adão e Eva devem se casar com os melhores espécimes humanos, promovendo assim o melhoramento genético da humanidade que existe no planeta. Adão e Eva assumiram o governo do planeta e, em seu lar jardim, se reproduziram entre si até fornecer uma base da sua progênie. Era restrito ao casal ter filhos apenas entre si, além desse outras diretrizes que norteavam a sua missão. A desobediência a esses mandados os desligaria dos circuitos de vida universal, os tornando simples mortais do reino. Sabendo disso, o príncipe planetário rebelde não poupou esforços para atrapalhar a missão adâmica, e mesmo resistindo fielmente por bastante tempo, Eva, que apesar de conhecer as consequências do pecado, acabou sendo persuadida ao erro voluntário, e a missão adâmica fracassou. O erro de Eva gerou Caim, fruto de uma bem-intencionada tentativa de acelerar o processo de aprimoramento da raça com um nodita chamado Cã. Claro que esse plano foi sugestionado pelo príncipe rebelde através de outras pessoas que frequentavam o jardim. Após o erro de Eva, Adão decide também errar para evitar ter um futuro sem a sua amada. O fato é que Caim era um filho bastardo e Abel um filho legítimo. Abel nasceu 2 anos após a queda de Adão e Eva, e seu relacionamento com o seu irmão sempre foi conturbado, até que um dia suas tensões foram resolvidas com a morte de Abel. Caim se transforma então em um símbolo de toda essa desgraça, e dessa forma foi encorajado a abandonar o lar jardim. Ele então se dirige às terras de Nod, onde encontra Ramona, constitui família e tem uma vida por lá. Então, por esse resumo, vocês conseguem perceber que a história é bem mais profunda do que imaginávamos. Ela apenas foi esclarecida agora há pouco tempo com a chegada do livro de Urântia, que não só explica como organiza todo o nosso passado, nos dando um real entendimento das causas de muitas mazelas que vivemos hoje. Através do livro, pude perceber um real vislumbre do que é o plano de Deus para a humanidade. Pude compreender o quão distante estamos desse plano também. Porém, fica evidente que, apesar de todos os erros de nossos antepassados longínquos, Deus não nos abandonou. Muito pelo contrário, o esquema de recuperação do mundo está acontecendo e as revelações são uma das bases desse plano. Hoje, mais do que nunca, faz muito sentido as palavras do nosso Criador Jesus de Nazaré, que dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, meus irmãos, mais uma vez chegamos ao fim de um vídeo. Espero que tenha sido útil e inspirador para vocês, assim como tem sido para mim fazer esses vídeos. Obrigado por sua companhia e interesse. Se você ainda não segue esse perfil,
te faço agora o convite para clicar no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no ícone de sininho para que você possa receber sempre as nossas notificações sobre vídeos novos e conteúdos lançados aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.